Abrir a câmera. É verdade. Ai, que constrangedor. Mas, enfim. Pense então o que a gente passa. A gente passa dias e dias falando sem ver uma câmera aberta, só a gente. Deve ser tenso. Bom, então vamos formalizar esse início, né? Então, boa noite a todos. Agradeço a presença dos ilustres ouvintes que prestigiarão os... Calma, Marielle. Foi verdade que eu, professor. Calma. Então, agradecer a presença de todos que vão prestigiar o trabalho dos colegas. Esse período grandioso que é a finalização de um curso, né? Vocês estão passando por esse processo de encerramento. Chega no momento onde dá o friozinho na barriga de apresentar um TCC. O professor José sabe bem isso. Quantos já foi, né, professor? Tanto professor, a gente também orientando. Então a gente sabe bem o esforço de todo mundo para conseguir entregar o trabalho bem feito, participar desse momento. Agradeço ao professor José, né, por estar participando das avaliações das bancas, vai poder contribuir com o trabalho de vocês. Então, destaco, é muito importante que vocês tenham em mente isso. Tudo que o professor José ponderar, tudo que ele colocar em pauta, é sempre visando a melhoria do trabalho de vocês. Então, não levem isso jamais como uma figura de crítica. Apesar de ser uma crítica, mas é a figura da crítica construtiva. É na busca de melhorar ainda mais o que vocês já vinham, vamos falar assim, lapidando, né? Então, o primeiro trabalho que a gente vai prestigiar hoje, trabalho da Marielle e da Natana, com o tema o empoderamento feminino na auditoria. Então, meninas, vocês têm... Gente, essa tela compartilhada tá me matando, porque eu fico me vendo e eu me acho muito feio na câmera. Então, eu fico meio assim, travando, sabe? Recapitulando, então. Então, meninas, vocês têm de 10 a 15 minutos para apresentar. Mantenham a calma. Vocês já tiveram todo o trabalho para fazer a pesquisa, construir o trabalho. Agora é só expor o resultado do próprio trabalho de vocês. E depois a gente passa as contribuições do professor José para que ele possa engrandecer ainda mais os trabalhos. Então, fiquem à vontade, podem começar, vão com calma e boa apresentação. Só deixa eu dar uma ressalva aqui. Por favor, ignorem se vocês escutarem cachorros ao fundo. É que minha vila não é tão tranquila, tá bom? Resolveu travar meu computador agora. Que legal. Calma, Má, calma. Não fica clicando, senão não vai. Aí, ó, calma. Agora vai. Se Deus quiser. Deus nos ajuda, pelo amor de Deus, pai. Vai lá para o primeiro slide.
Pronto, viu? Com Pode calma, começar, vai. então? Pode, fiquem à vontade, meninas. Então, boa noite a todos. Boa noite, professores. Boa noite, turma. Eu me chamo Natana e, juntamente com a minha colega Marielle, iremos apresentar o nosso artigo, que tem como tema o empoderamento feminino na auditoria. Nós tivemos como orientador o professor Ceziro Cunha. O nosso artigo, ele aborda os seguintes tópicos: a inserção da mulher no mercado de trabalho, a sua evolução profissional, os obstáculos enfrentados por essas profissionais na área de auditoria e os preconceitos gerados pelo gênero e a luta pela equidade no mercado de trabalho. A pesquisa deu enfoque à mulher e sua participação no segmento de auditoria. Com isto, desenvolveu-se a seguinte questão: qual o nível de participação das mulheres na emissão de pareceres de auditoria em empresas listadas na IBRX 50 nos últimos 6 anos, entre os anos 2014 a 2019? O objetivo geral é verificar o grau da participação das mulheres no segmento de auditoria, a fim de apontar quais as dificuldades encontradas e os obstáculos a ser superados. Objetivos específicos: apresentar a atuação da mulher no processo de auditoria. O nosso trabalho, ele está estruturado da seguinte maneira: ele foi dividido por tópicos, os quais são a inserção da mulher no mercado de trabalho. Desde o princípio da humanidade, a mulher era vista com um propósito familiar, onde os seus objetivos eram basicamente casamento, geração e criação dos filhos. A função de prover o sustento da família era do homem. Isso começou a mudar com a chegada da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram convocados por seus países a servirem nas guerras. Dessa maneira, a mulher foi inserida nas indústrias, tanto de arsenal de guerra, aí, como nas indústrias de alimento, e também nos campos, na zona rural, e também assumindo as frente os negócios da família. Mesmo depois que as guerras terminavam, alguns homens ficavam incapacitados, tanto fisicamente como psiquicamente, de retornar às suas atividades normais. Então, a partir daí, a mulher toma as rédeas da situação. Com o avanço da tecnologia e do capitalismo, a mulher foi inserida nos mais diversos setores da economia. Isso deve-se também ao aumento da inserção da mulher no ensino superior. E também, é claro, com a transformação aí de valores, mentalidades, costumes da sociedade. E esse artigo busca e visa, e dá enfoque à inserção da mulher na contabilidade e na auditoria. A contabilidade. Desde o início da civilização, o homem primitivo viu a necessidade de avaliar e mensurar tudo o que ele possuía, ou seja, seus rebanhos, seus armamentos de caça e pesca, alimentos. Então, dessa maneira bem rudimentar, a contabilidade foi surgindo. Com o passar dos anos, várias escolas e teorias contábeis foram surgindo, mas uma que merece destaque é a de Luca Pacioli, o qual desenvolveu a teoria das partidas dobradas, que consiste que para todo crédito existe um débito, que é conhecido até os dias de hoje. Com o passar dos anos, o contador deixou de ser visto apenas como um guarda-livros, e hoje ele está ligado diretamente à administração das empresas, onde sua função é transformar números em informações úteis para os gestores da empresa na hora da tomada de decisões. Em um cenário atual, a inserção da mulher na área de contabilidade. A regulamentação da profissão contábil ocorreu pelo Decreto-Lei número 9.295, do ano de 1946. Segundo o estudo do INAD, em 2018, constatou que na área da contabilidade, a maior parte dos estudantes são do gênero feminino, sendo 59% da modalidade presencial e 59,6% à distância. Segundo a FENACON 2018, 224.796 profissionais femininas integravam a profissão contábil, sendo 79.732 a menos em relação à quantidade de profissionais homens. A importância da auditoria para as empresas, principalmente as de capital aberto. A auditoria é executada por um auditor, cadastrado no Conselho Regional de Contabilidade, no qual permite aos mesmos
aos mesmos emissões de relatórios, expressando sua opinião sobre as demonstrações contábeis de determinada empresa. A auditoria externa é obrigatória para todas as empresas de capital aberto, no qual garante que a contabilidade represente sua verdadeira situação, permitindo, assim, melhor transparência e confiabilidade do mercado. Profissionais em auditoria independente cadastrado no CNAE, percentual das mulheres em âmbito nacional. Os contadores que optarem por auditar empresas de capital aberto precisam ter registro junto à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e bem como seguir as regras estabelecidas pelo órgão. Ter cadastro no Conselho Regional de Contabilidade, como já citado anteriormente, e Cadastro Nacional de Auditores Independentes, CNAE. Segundo dados do CFC 2017, o Brasil contava com um número de 3.277 profissionais cadastrados no CNAE, sendo 763 apenas mulheres. Quais as principais dificuldades encontradas por essas profissionais na área de auditoria? Existem algumas barreiras para o crescimento profissional da mulher, como discriminação de gênero em questão de promoção e recrutamento. Vale ressaltar também a preferência das empresas, dos clientes, em trabalhar com profissionais homens, atribuindo a eles uma melhor competência. Os preconceitos gerados pelo gênero e a luta pela igualdade. A inserção da mulher no mercado de trabalho, ela vem acompanhada de vários estereótipos, o qual coloca a mulher em condição menos favorável do que o homem. Isso também a gente consegue visualizar na mão de obra, a desigualdade na mão de obra que há entre o profissional feminino e masculino, pois até hoje, nos dias atuais, mesmo ambos tendo a mesma função, há uma diferença salarial. Metodologia. Utilizou-se o método de pesquisa quantitativa, qualitativa e descritiva, onde o intuito é demonstrar a participação das mulheres na área de auditoria e, através de dados estatísticos, obtenção dos mesmos, pois trata de um estudo buscando em uma amostra da IBRX 50, que vem a ser as 50 maiores empresas de representatividade e negociabilidade presente na B3, na Bolsa de Valores, no período dos anos de 2014 a 2019. Obtendo-se, assim, resultados das participações das mulheres nas respectivas assinaturas e emissões de relatórios de auditoria nas empresas de capital aberto. Resultados obtidos através da pesquisa. Na amostra coletada, obteve-se um montante de 883 pareceres analisados, sendo 247 relatórios assinados por homens, 31 por mulheres e 5 no qual apresenta assinatura em conjunta por ambos os gêneros. No gráfico, é possível verificar uma diferença em percentual muito grande, pois os homens possuem 91% do total de pareceres analisados e as mulheres com apenas 9%. Total das assinaturas por mulheres. No gráfico 2, nos mostra que o total de 36 relatórios assinados somente por profissionais mulheres, 2 profissionais apenas se destacam, sendo elas Carla Belangero, da empresa KPMG, e Cláudia Elisa Medeiros, da PwC. Ambas possuem 10 assinaturas. Isso também se deve ao fato de ambas possuírem mais de 30 anos de carreira e experiência na área de auditoria, auditando empresas de capital aberto. Na amostra, a empresa Ernst & Young foi a empresa de auditoria com o maior número de profissionais femininos, um percentual de 70% em relação aos demais. Das 10 profissionais apresentadas na amostra, 8 profissionais são da empresa Ernst & Young. Dentre as empresas verificadas na IBRX 50, apenas 2 empresas se destacaram no processo de auditoria, contendo apenas, nesses últimos 6 anos, assinaturas somente por profissionais femininas, que são a empresa B2W Digital e as Lojas Americanas. As Lojas Americanas foi fundada em 1929 pelos norte-americanos e é uma empresa consolidada no ramo de comércio e varejo. Já a B2W Digital é uma companhia líder na América Latina. A empresa atua nas seguintes frentes: o e-commerce e o marketplace, e possui uma das maiores marcas, de venda na internet, sendo elas
uma delas, né, a lojasamericanas.com. A partir, né, da análise coletada, foi elaborado um questionário contendo 5 perguntas sobre o tema do nosso trabalho, a fim de alcançar, né, a opinião das auditoras que tiveram participação nos processos de auditoria, né, a fim de saber como elas se sentiam. Porém, recebemos o retorno apenas de uma delas, que é da profissional Marcele Mayumi Komukai, profissional da empresa KPMG. A Marcele, na amostra coletada, teve 3 assinaturas pela empresa Magazine Luiza nos anos de 2014, 2018 e 2019. Dentre, né, os pontos abordados no questionário que foi enviado, a profissional, ela afirma que a auditoria, ela preza muito pela meritocracia, ou seja, né, dá mérito a quem merece mérito, ou seja, aqueles mais esforçados, os mais capacitados, os mais dedicados, e que os preconceitos em relação ao gênero, eles vêm sendo mitigados, né, com o passar dos anos, e que o preconceito, muitas das vezes, é inconsciente. Dentre uma das perguntas, nós perguntamos quais eram os principais obstáculos, né, que a auditora deveria superar. Ela diz assim que os obstáculos são os mesmos, independente, né, se é no mercado de trabalho ou em outros segmentos da vida, são os mesmos obstáculos. E também ela diz que as auditoras profissionais, né, as auditoras mulheres, têm mais sensibilidade, são mais criteriosas e sempre procuram apresentar um trabalho de qualidade. Então, as nossas considerações finais. O objetivo do estudo era verificar a participação das mulheres no segmento de auditoria. E, diante dos dados coletados, né, foi possível visualizar a desigualdade em relação aos profissionais femininos e masculinos, pois, né, dentre os pareceres que foram analisados, as mulheres apenas possuem 10,95% das assinaturas nos relatórios de auditoria. Porém, com a resposta apresentada pela auditora Marcele, que está inserida neste mercado, é possível verificar que a participação da mulher no mercado de auditoria vem aumentando com o decorrer dos anos. Isso deve-se, né, também à dedicação e aprimoramento das profissionais em busca de apresentar trabalhos de qualidade, mas também a transformação que a sociedade, né, vem ocorrendo aí de valores, mentalidades, costumes, enfim. E seria isso. Aqui nós temos também as nossas referências, né? E seria isso. Muito obrigada. Tá ok, meninas. Vocês cumpriram o prazo bonitinho. Foram 13 minutos de apresentação. Acho que ensaiaram bem, pelo jeito. Nossa, vida, professor, que sufoco, hein? Mas aqui, ó, no cronômetro, aqui, ó. Mas é assim mesmo, gente. É como em uma reunião de trabalho. Muitas vezes a gente tem um prazo bem específico para colocar as ideias, vender nossos argumentos e não pode muito ultrapassar esse limite que a gente tem, né? Então, às vezes a gente precisa lidar com o tempo. Bom, agora sugiro a vocês, peguem um caderninho, né? Lápis, caneta, anotem todas as recomendações do professor José, para que a gente possa, então, daí lapidar ainda mais esse trabalho. Então, passo a palavra ao professor José. Então, novamente, agradecendo a participação. E fique à vontade, professor. Pode sabatinar as meninas. Primeiramente, uma boa noite a todos, né? E parabenizar vocês aí pelo trabalho, né? E pela apresentação. De forma geral, ali o artigo de vocês está, assim, não tem muita questão de orientação para correção. Eu achei bem estruturado, até participei ontem também, né? De outros. O de vocês está bem estruturado no sentido de você ter um problema de pesquisa e os objetivos gerais específicos estarem dentro, né, dessa visão do problema de pesquisa, e tudo que vocês desenvolveram estar bem alinhado com relação a isso. Então, do que eu vi hoje, assim, achei bem bacana nesse aspecto.
né, que nesse sentido não tem nenhuma correção, ficou bem coeso, né? O que eu particularmente fiquei curioso ali mesmo para saber, mas eu acho que vocês tiveram talvez dificuldade com relação a ter esse feedback da entrevistada, até mesmo por ela ser a única, né, e de repente está a identificação de onde trabalha e tal, foi esse preconceito inconsciente, que ontem eu também participei, né, de uma banca que também falava a questão de preconceito com a mulher, mas também não dizia o que era, tipo, meio dar nome aos bois ali, que tipo de preconceito que ela vem sofrendo, assim. Então, eu fiquei curioso disso, né, qual o preconceito inconsciente e qual o tipo de obstáculo, assim, que ela enfrentou. Então, para a gente, né, enquanto profissional da área contábil, né, e vocês aí, futuros profissionais, eu fiquei curioso com isso para a gente também ter uma forma de combater isso, né, e de deixar de uma forma igual, né, a todos. Então, eu fiquei curioso nesse sentido, de saber ali quais seriam quais seriam esses preconceitos ali listados de forma inconsciente, né, mas como ela foi a única que respondeu, acho que ficou uma situação ruim. Não sei se vocês chegaram a tentar ir a fundo mais nessa questão, né, diante de estar evidenciando a desigualdade, de tentar identificar o que seria esse, mesmo que de forma off, assim, né, o que seria esse preconceito que ela, de forma inconsciente, que ela enfrentou, né, mas, de certa forma, fica nítido ali, né, com o resultado que vocês encontraram de 9% só das assinaturas ali. Agora, o que eu achei interessante também seria, de repente, colocar uma sugestão de pesquisa, né, também ali no final, de pesquisar, né, essas 50 ali mais da Bovespa, né, da IBX-R50, né, se elas também, enquanto empresas, têm algum tipo de preferência por gênero, né, ou não, né, com relação à auditoria. Isso seria uma coisa também interessante, ou se eles nem se atêm a isso quando vai realizar a contratação, né? E normalmente até essas empresas têm o critério de repetir a auditoria, mas por questões tem que trocar a cada 2 anos aí. Então, isso é interessante só, de repente, uma pesquisa nesse sentido, né? Mas o que eu fiquei curioso mesmo foi entender ali quais seriam esses obstáculos e qual seria o preconceito mesmo de forma inconsciente, que eu acho que seria interessante, né, a gente ter alguma coisa de, o que está acontecendo hoje, que causa a desigualdade, é isso que a mulher está enfrentando hoje, entendeu? Meio que a gente delimitar algumas coisas para a gente ter, enquanto classe, né, até o objetivo de combater isso que vem acontecendo. Mas, no mais, ali, eu acho que do trabalho de vocês, sinceramente, aqui, eu achei bem bacana, porque está muito bem amarrado, o problema de pesquisa, objetivo e o que se desenvolveu em cima. Então, não tem muito o que eu dizer, até mesmo porque vocês tiveram a pesquisa com relação, né, à quantidade de assinaturas, então é uma coisa meio que não tem muito o que inventar depois que você acha ali o resultado, né? Eu acho que ficou interessante nesse aspecto. Talvez ali no desenvolvimento eu vi ali que vocês colocaram a quantidade de mulheres na participação, talvez expandir um pouco mais disso com relação à mulher na classe contábil ali, dar um pouco mais por exemplo, dizer aqui a variação aqui em Curitiba, a nível do Paraná, a nível nacional, né, para mostrar esse empoderamento, a evolução ali da mulher na classe contábil ali, talvez focar um pouco mais nisso. No mais, está tranquilo. Até a questão, professor, a gente ficou um pouco decepcionado com a resposta da auditora, porque a gente esperava mais. Mas, né, como ela foi a única que respondeu, a gente deu a mão para cima e deu, né, agradeceu, porque, assim, realmente, esse contato com elas foi muito difícil, né? Aquelas que têm mais de 30 anos de carreira na auditoria nem deram muita, assim, importância para o meu pedido, né? Mas tudo bem. E a gente ficou muito vago as respostas delas. Realmente, até eu e a Marielle, a gente esperava um pouco mais, sabe? Sim, é que a dificuldade é porque ela se identificou, né, onde que trabalha e tal, então você dá, às vezes, até um feedback, realmente, o 100% que ocorre ali é complicado, né, enquanto carreira profissional dela também, né, mas eu até aí, enquanto, né, eu vejo aí que tem alguns tipos de preconceito, né, eu gostaria de saber, mas um que eu vi aí por experiência da minha esposa aí é que quando você fala entrevista, né, isso eu presenciei aqui numa entrevista online que ela falou, ela é contadora também,
né? Falou, não, tem filho, aí já muda. A pessoa... E é engraçado que, às vezes, a entrevistadora é mulher, inclusive. Então, o preconceito com o próprio gênero, né? Isso Exatamente, às vezes o preconceito vem da própria mulher com a mulher, né? Então, muda. Então, por exemplo, eu já identifiquei um, que é latente, que existe, é mulher que tem filho. Ela sofre muito preconceito aí, né, pelo menos o que eu consegui visualizar. Então, eu fiquei curioso, né, para ver quais esses outros preconceitos que as mulheres notam aí também na nossa área. Então, por isso que eu falei que seria só uma dica, mas diante aí da amostragem que foi só uma, né, e provavelmente ela não respondeu 100% com o que ela tem na cabeça e realmente pensa, né, então, mas foi muito válido. Mas eu achei muito bom que realmente o trabalho de vocês está bem amarradinho nesse sentido, de problema de pesquisa, objetivo e o que vocês desenvolveram ali. E como era um resultado meio... que vocês tinham uma amostragem esperada, a quantidade de assinaturas, ia resultar num valor X, eu acho que não tem muito o que inventar, talvez. Só aquela situação de repente, apresentar um pouquinho mais a evolução da mulher na classe contábil, né, com relação, de repente, focar, né, aqui em Curitiba, em estado do Paraná, no Brasil, alguma coisa assim, para incrementar um pouco mais. No mais, é isso mesmo. E olha, professor, as meninas sofreram muito com esse questionário. A gente começou com uma proposta, aí eu simplesmente desafiei elas depois. Falei, vamos fazer isso? Aí elas saíram tentando... Sabe? Bem queridinho. Saíram tentando buscar contato com elas e tentaram. Eu falei para elas, façam cara de gato do Shrek. Peçam com maior delicadeza, coloquem ela... a maior bajuladora da história. E não deu certo. Não deu certo, né? Esse assunto que o professor comentou também pode entrar como sugestão de pesquisa futura. Uma pesquisa exploratória, né, uma qualitativa desses preconceitos inconscientes. Então também coloquem lá na conclusão um parágrafo sobre essa possibilidade, né, que abre. Sim. Não, acaba trazendo uma nova pesquisa, realmente, de tão complexa que vai ser também, né? A gente vai deixar vago para outras pessoas pesquisarem. Então. Ok. O trabalho, a pesquisa científica sempre tem essa função. Deixar os outros curiosos. Um estudo que vá trazendo conhecimento e que agregue para os outros pesquisadores também desenvolver o seu conhecimento. Então, por isso a gente faz essas sugestões, né? Então, parabéns de volta, meninas. Sei que foi bem árduo o trabalho de vocês. Agora, quanto à aprovação, notas, acho que vocês já viram as apresentações ontem, já tem ciência, só depois de todas as bancas a gente vai passar para vocês. E, frisando, esses pontos que o professor colocou, que a gente pode colocar no trabalho, a gente tem 10 dias para arrumar. 10 dias para fazer essa complementação, e daí a gente finaliza. Beleza? Beleza, a gente vai, então, ajeitar, né, o que vocês nos deram como sugestão. Queria agradecer, né, professor Cezílio, porque a gente atormentou o senhor, mas olha aí, ficou um bom artigo. Muito obrigada, professor José, também. Perdão, pode falar, professor. A gente está sempre para tentar auxiliar realmente vocês, né? Até para o nosso próprio desenvolvimento como professor, a gente cresce junto com vocês. Sim. Não, foi árduo, mas foi muito gratificante. Quando você vê o artigo pronto, a gente fica muito grato. Então, muito obrigada a todos, né, que assistiram. Muito obrigado, professor José, aí, né, pelas sugestões. Nós vamos aderir. E é isso. Muito obrigada. Agora eu vou desaparecer. Tá bom, gente. Então, próximo trabalho. Vamos falar de representação social, as características do perito contador, né? Então, o que a sociedade pensa sobre as habilidades do profissional. Os alunos, ou as alunas, Daniele, tá aí, Daniele?
Eita, mas... Sim, eu! Ué? Tô vendo Débora só. Aqui, nós. Ah, bom. Eu tava achando estranho também. Eu não tava vendo o usuário da Sandra. Eu falei, tem alguma coisa errada. Mas, então estão as três juntinhas. Estamos aqui sofrendo juntas, professor. Sofrendo nada, gente. É um momento tão prazeroso poder apresentar o trabalho. Senhor? Não, é Ai, prazeroso. e desculpa, Sandra, eu não consegui conversar com você hoje. Meu dia foi assim, meio turbulento, meio corrido. Professor, eu entendi. Agora, só porque está chegando no final do curso, está desprezando a gente. Sem problema. Ainda bem que o professor Foi corrido. está aqui para poder nos ajudar, nos acolher, porque o professor Ceziro já desistiu da gente. Alô? Vai deixar uma presença? Então, vamos à apresentação, né? Vocês têm 10 a 15 minutos. Mantenham a calma, conforme já comentei com as meninas, com a Natana e com a Marielle, né? Difícil. Vamos sentar. Vai ter muito gaguejo aqui, vamos gaguejar uma bastante. boa apresentação, gente. Calma, vai ficar bom. Tenho essa expectativa. Ah, professor, Pode tá bom. ficar à vontade. Obrigada. Tá? Meu Deus. Pode começar? Pode. Bom, boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo, aos professores. O nosso trabalho de conclusão de curso, ele foi elaborado pela Débora Aline, pela Daniele Santos e por mim, Sandra Cristina da Silva. O nosso orientador é o professor Ceziro, da Cunha Júnior. E o tema do nosso TCC é habilidades necessárias à profissão do perito contábil. Bom, a perícia técnica, ela nasce da necessidade de averiguar fatos por meio de provas documentais e o objetivo é a geração de documentos que sirvam como provas, tão válidas como depoimentos pessoais, testemunhas ou documentos, conforme previsto no direito. A atuação do perito contábil nos processos judiciais se dá pela indicação de um juiz, quando reconhecida a sua necessidade. E isso tem se tornado cada vez mais recorrente, com o aumento do envolvimento de patrimônios nos autos processuais. Bom, mediante a pesquisa, podemos identificar que no meio de tantos contadores registrados, apenas uma pequena parcela se tornavam peritos. Só para termos um exemplo, no Paraná, entre 2000 e 2020, foram habilitados no CNPC 243 peritos, frente a um montante de 32.792 contadores habilitados pelo CRC. Bom, buscando entender isso, o porquê do que isso ocorre, né? Se seria o caso de haver habilidades específicas atreladas à figura do perito contador, que nem todos conseguem desenvolver? Então, frente a isso, a gente desenvolveu a questão de pesquisa, que seria quais as habilidades necessárias ao ingresso na profissão de perito contador, na percepção dos profissionais peritos, sob a ótica da teoria das representações sociais. O objetivo geral é levantar as habilidades necessárias do profissional para o desenvolvimento da perícia contábil, através da teoria das representações sociais. E os nossos objetivos específicos são apresentar a profissão do perito contador, apresentar a teoria das representações sociais e levantar as habilidades necessárias para a atuação do perito contador. Então, para aprofundar o entendimento frente ao mercado, se fez necessário também uma revisão da literatura dos objetivos específicos. Bom, a revisão da literatura, nós temos um quadro aqui, né, da estrutura dos referenciais teóricos que usamos, e daí vamos começar pela teoria da representação social. Muito à frente ao seu tempo, a teoria da representação social de Moscovici, ele teve um espaço muito bom no início dos anos 80, apesar de ser resultado de uma obra dele publicada em 1961, cujo título é A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público. Posterior, na década de 60, Max Weber e Durkheim também apresentam em suas obras a teoria das relações sociais, mas é Durkheim que mais se destaca na apresentação da teoria, tendo, inclusive, posteriormente, o seu trabalho reconhecido pelo próprio Moscovici.
Para Durkheim, as representações têm origem na sociedade e não no indivíduo, como um acontecimento social, sendo impostos aos sujeitos como uma forma de explicação do mundo. Distingue-se dos fenômenos individuais, como um fato social, e não se aplica às representações às considerações de veracidade, sendo apenas a forma como a sociedade exprime seu entendimento sobre algo. Ele também considera que a teoria das representações sociais associa-se ao conhecimento popular, nos coletivos adversos, e não especificamente aonde existe conhecimento estruturado, como na religião, na ciência, nos mitos ou na linguagem dos povos. Bom, o núcleo da proposta do autor é que esse saber social proveniente das representações são frutos de tentativas de familiarização do desconhecido, sendo essa familiarização produzida pelo processo, objetivação e da ancoragem. Objetivar é tornar concreto aquilo que é abstrato ao mundo real, tornar visual algo que somente existe no pensamento. A ancoragem trata do processo de familiarização daquilo que se abstraiu, comparando esse estranho àquilo que se conhece e avaliando a sua aproximação ou o seu distanciamento, para então classificar e dominar os objetos de análise. No nosso caso, o objeto de análise era as habilidades necessárias para esse público que era tão pequeno, ou esse profissional, que é o perito contador, perante aos contadores, eram muito pequenos. Então, nós fomos buscar na sociedade dos peritos contábeis, essa resposta. A perícia contábil ela é definida na NPC-TP 01 como conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinados a levar a justa solução ao litígio, mediante laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e a legislação específica no que for pertinente. Então, o perito contador, conforme a NBCPP 01, ele deve estar registrado no Conselho Regional de Contabilidade e ele deve exercer a sua atividade de uma forma pessoal e deve ser profundo conhecedor das suas qualidades e da sua experiência frente à matéria pericial. O perito, quando ele é nomeado pelo juiz para atuação em processo, vai denominar-se como uma perícia judicial. Quando ele é contratado, ele vai atuar defendendo as partes na perícia extrajudicial e quando ele for escolhido, ele atua na perícia arbitral. O estudo desenvolvido desse trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, com fontes primárias. O questionário aplicado continha um teste de evocação de palavras semi-estruturado, com coleta de dados pessoais e sociodemográficos, sem delimitação de idade, gênero ou tempo de profissão. Os dados foram analisados utilizando o software Amutec, onde foi realizada a análise prototípica. Os dados tratados foram submetidos à análise por meio de representações sociais, na qual foi utilizada a abordagem do núcleo central e sistemas periféricos. Então, para o desenvolvimento do questionário, utilizamos a ferramenta do Google Forms, onde foi elaborada uma questão subjetiva que busca identificar quais são as características necessárias para se tornar um perito contador. O formulário, ele consiste em 2 etapas. Uma, na qual obtinha as respostas relacionadas à visão de cada perito, sobre as capacidades dos profissionais da área, e outra sociodemográfica. O questionário ele foi distribuído através do e-mail para um total de 974 peritos e calculistas, entre as datas 28/8 e 11/9 de 2020. As respostas obtidas, elas foram armazenadas numa planilha do Google Sheets e foram tratadas no Excel. Foi registrado um total de 176 evocações que deram origem a 81 termos diferentes, mas só 14 constituem a estrutura das representações sociais sobre os aspectos necessários para uma pessoa que se torne um bom perito contador. Então, conforme apresenta a tabela, a zona central, que seria o quadrante superior esquerdo, ela vai demonstrar que para um perito contador ser um bom profissional, ele precisa estudar, buscar conhecimento e ter experiência na profissão. No quadrante superior direito, indica a primeira periferia,
a região onde estão as percepções, que protegem o núcleo central de mudanças constantes. A importância do estudo aparece novamente, com os termos ser um profissional atualizado e conhecimento legal, assim como o termo foco. No quadrante inferior esquerdo, a zona de contraste. Nela apresenta a importância da especialização da área, a dedicação e o raciocínio lógico. A segunda periferia, que é o quadrante inferior direito, ela contém os elementos menos impactantes na representação social, sendo compostas pelos termos ética, habilidade com cálculos, disciplina, imparcialidade e leitura. Bom, neste recorte do resultado do formulário, perante os participantes da pesquisa, quando a pergunta era cita palavras ou adjetivos que lhe vêm à mente para que uma pessoa se torne um bom perito contador. As 5 respostas mais importantes estão relacionadas a estudar, ser um profissional atualizado, ter experiência, conhecimento e foco. Ao todo, nós tivemos 63 respostas do formulário, o que representa uma taxa de 6,47% de retorno. De acordo com a tabela 3, percebe-se que as respostas indicam um público majoritariamente masculino, com 42 respostas, pessoas respondidas, frente a 21 mulheres participantes. Então, a tabela 4 seria referente à distribuição de renda. Então, grande parte dos participantes, eles declararam viver de 5 a 10 salários mínimos ou mais do que 10 salários mínimos. Na distribuição faixa etária, conforme apresentado na tabela, a maioria dos participantes estão na faixa dos 30 aos 49 anos. A pós-graduação demonstrou ser o nível de escolaridade declarado mais presente entre os participantes, com um total de 60,3% das respostas. Na tabela 7, que apresenta a distribuição estadual, foram registrados 8 estados diferentes. Mas a grande maioria das respostas foi proveniente do estado do Paraná. Na tabela 8, a distribuição profissional. A maioria dos participantes declarou-se empresário, sendo proprietário ou sócio de uma empresa. Então, frente a esses resultados, a gente entendeu que a perícia é uma área de extrema técnica e que ela demanda do profissional um grande embasamento em qualquer tomada de decisão ou atividade que ele estiver realizando. Definimos o perfil majoritário dos peritos que responderam questionários, como sendo homens entre 30 e 49 anos, empresários pós-graduados, paranaenses com uma renda mensal acima de 5 salários mínimos. Então, para esta parcela da população, o perito ele deve demonstrar um grande afeto pela aprendizagem, uma constante atualização, ter uma experiência e conhecimento. Outros aspectos também são importantes para um perito contador, como a ética, a impessoalidade e conhecimentos legais. Eles só não apareceram com tanta frequência como os demais, porém eles não devem ser descartados. Eles só não são tão relevantes para este público específico. Então, assim, para aqueles que estão do lado de fora do universo da perícia contábil, sendo eles estudantes ou profissionais já habilitados na contabilidade, podem, através desse estudo, melhor avaliar quais aspectos precisam ser desenvolvidos para entrar nesse mercado, assim, levando em consideração a opinião dos profissionais que já atuam na área. Deixamos também as possíveis extensões para esse estudo, que poderiam abordar as diferentes visões sobre as capacidades necessárias para se tornar um bom perito contador nos diferentes públicos, como, por exemplo, a visão dos universitários, verificando se existe diferença na forma como homens e mulheres entendem essas capacidades e analisando se a forma como o mercado de trabalho busca os profissionais que está de acordo com as habilidades que aqui nós citamos. Aqui tem as nossas principais referências que utilizamos e agradecemos a todos. Obrigada. Agradecemos ao nosso orientador, nossos familiares e amigos. Obrigada, professor. Então, meninas, também ficou certinho o tempo, não extrapolaram. Então, ficou ensaiadinho, bonitinho também. Tô achando que vocês usaram a ideia que vocês falaram. Foi você que falou do prompter, né, Débora? Não, ninguém falou nada disso aqui, professor. Não?
Não. Não sei quem tinha dado a ideia do prompter para usar para apresentar. Tá muito ensaiadinho isso aí, hein? Ô, Não, professor, peça quanto que a gente sofreu. Professor, não fala coisa dessa. Foram dias e dias ensaiando, indo uma por causa da outra, até arriscando pegar o Covid, professor. Não, mas ficou bom, gente. Então agora vamos passar a palavra ao professor José. Ele comentou que tem bastante pontos a destacar no trabalho de vocês. Que eu até estava preocupada, né? Débora, né? Sandra, vocês estavam bem aflitas. Então Sim, agora Imagina. Quase o professor José vai... na verdade, ele conversou em off comigo, ele pediu 20 minutos para poder destacar Meu todos os pontos, tá? Professor José, eu fui uma das que fez campanha para você vir para a gente. E você vai fazer isso com a gente? Eu já vi que eu tô mal de candidato. Então, professor, fique à vontade. Anotamos? Então, vamos lá, meninas. Primeiramente, boa noite, né? Parabéns aí pelo trabalho e pela apresentação. Obrigada. Né? Mas realmente aqui eu vou fazer algumas observações aqui. Eu recebi 2 versões, né? E nas 2 versões que eu recebi, ela não tem esse problema de pesquisa que vocês apresentaram aqui na apresentação de vocês. Como assim, professor? Vamos lá, professor. Então, eu até anotei aqui, né? E a questão de pesquisa que vocês apresentaram é quais as habilidades necessárias ao ingresso na profissão de perito contador na percepção dos profissionais peritos sob a ótica da teoria das representações sociais. Nas 2 versões que eu tenho aqui, eu não recebi. Então, o que eu sempre analiso em todos aí é essa questão de problema de pesquisa, objetivos e o que desenvolveu em cima desses 2 cenários, né? Então, nessa versão aí eu não estou com o problema de pesquisa. Então, esse é um ponto. Mas vocês apresentaram aqui, beleza, estaria dentro aí, né, do que vocês desenvolveram realmente. Agora, outra situação aqui, o seguinte, né, eu notei ali, primeiro, uma situação que eu queria que vocês me explicassem, né? A amostra que vocês utilizaram foram os 200 e poucos peritos, né, do CNPC, correto? Cadastrados ali, peritos contábeis. Não. Aquele lá foi um exemplo. Qual um exemplo? Não, mediante uma prévia pesquisa, aquilo foi só um exemplo que a gente deu que durante o ano de 2000 a 2020, tá? Houve apenas 243 peritos registrados, enquanto que, frente ao montante de 32.749 registrados só no ano de 2049. E as tabelas ali que vocês construíram, tabela 6, 7, qual que foi a amostragem que vocês utilizaram? Foram os peritos? Só um pouquinho, professor. Foram os peritos, mas foram os peritos registrados no TRT9, professor. Eu tive acesso ao TRT9 e ali tem os peritos registrados. Tanto como peritos contadores, judiciais, enfim, todos os tipos de peritos. Entendi. Porque, deixa eu voltar aqui, ó. É que vocês focaram aí no perito contador. Daí eu, quando olhei ali, a tabela 6, eu vi ali nível de instrução ensino médio. Aí isso, superior e completo. E vocês citaram ali que tem que ter o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, né, no trabalho de vocês. Então, quando eu olho aqui, acho meio esquisito essa tabela 6 nesse sentido. Se o foco e a amostragem que vocês utilizaram ali, quando eu leio, dá a impressão que são os peritos contábeis e que vocês estão focados em pesquisar, né, a percepção dos peritos contábeis. Então, se é a percepção dos peritos contábeis, esses outros peritos não poderiam entrar, do meu ponto de vista. Espera, professor. A gente teve a orientação que podia mandar para os outros peritos. Nós temos aqui, ó, numa parte do nosso trabalho, professor, que ele fala aqui, ó, o questionário foi distribuído por meio eletrônico através do e-mail para um total de 413 peritos contadores e 561 calculistas trabalhistas, peritos judiciais e extrajudiciais.
Entendi. É que daí o perito contador, ele está numa classe, que tem que ter o CNPC. Esses que fazem aí os cálculos extrajudiciais, não necessariamente, né? Que é aquela amigável ali. Mas tranquilo, é que ficou para mim só... Se você fizer uma comparação ali, fica meio confuso nesse aspecto só. Porque daí você olha ali, poxa, um perito contábil está tendo a percepção, como é que tem um perito contábil que só tem o ensino médio completo respondendo? Eu fiquei com essa impressão. Ou superior incompleto, entendeu? Quando eu olho assim. Entendi. Mas talvez teria que focar mais, ou talvez delimitar, né, colocar no trabalho isso que você acabou de me falar, né, que foi aplicado em cima de tal, para ficar mais nítido ali, beleza? Aí outro ponto também é que um pedaço, né, do trabalho aí de vocês, dos resultados que você encontra, isso é uma crítica construtiva, ele já é meio que esperado, né? Eu, por exemplo, sem ler o artigo de vocês, eu consigo responder que um perito, né, ele tem que ser responsável, ético, pontual, tem que ser estudioso, né, ter experiência, conhecimento, né? Isso é a característica que você espera de vários profissionais, né? Por exemplo, um auditor, né? Hoje, por exemplo, se fosse contratar um advogado, o que você iria esperar? Que ele tivesse experiência, que ele tivesse conhecimento, que ele fosse responsável, que fosse ético e pontual, né? Então, só que o que eu achei legal aí, que daí não ficou tão esquisito, é que vocês daí complementaram com outros dados, né, que formam ali um perfil, né, questão de remuneração, da idade e tal, né? Então, aí colocaram esse da educação também, né? Eu acho que talvez teria que só delimitar esse aspecto, né? Mas se fosse focar só nessa característica ali de quais habilidades, né, necessárias ali, né, ela é meio que esperada, ou seja, você sem ler o artigo, você consegue falar, não, eu quero que o cara, né, um perito, assim como o contador, né, você vai contratar, por exemplo, para uma empresa ali, né, você quer que ele seja responsável, ético, pontual, né, estudioso, e até a questão, por exemplo, tem a questão de educação continuada, né, então ele tem que ser estudioso, ele tem que cumprir ali 40, né, horas anuais de curso, né, tem que estar sempre correndo atrás ali da atualização, ou seja, já é um pré-requisito, né, pro perito contábil, né? E outra coisa também que de repente não apareceu ali, né, vocês citaram no texto, mas não, de repente eu acho que não estava no questionário de vocês, e eu fiquei curioso, se os peritos contábeis, né, enxergam, né, a prova ali para tirar o CNPC como também um pré-requisito importante ou não. Isso eu também não vi ali, né, diante até dessa confusão que a gente tem tendo aí com provas do CRC, né, então achei um ponto interessante aí. Então, era isso. Esses que foram alguns pontos, assim, que eu acho que talvez precise dar uma melhorada ali, deixar mais claro, por exemplo, se vocês já têm informação aí, né, que a tabela C está composta por outros tipos de profissionais, né, de efetivamente colocar isso antes da exposição da tabela ali, para ficar mais nítido e tal. Então, é nesse sentido aí. Né? Tá bom, professor, obrigada. Eu acho que seria interessante nesse sentido. E havia realmente que eu recebi aqui, eu não consegui achar o problema de pesquisa aqui, fiquei olhando aqui, não estava, mas daí na apresentação vocês colocaram, né, e realmente ela tá ali de acordo, né, com o que vocês desenvolveram aí. Beleza? Tá bom, obrigada. Por o caso, talvez seria até o que eu recebi com o de vocês teve, acho que vocês e outra equipe, né, que está meio no estilo de pré-projeto ali, com a capa, não está naquele layout de artigo, né, então talvez na hora que for colocar esse já o problema da pesquisa, for passar essa versão atualizada de vocês, já vim nesse formato aí também, já seria legal. Tá bom. Beleza? Beleza. No mais, ficou bom, acho que falta esses pontos ali para a gente ficar mais claro, né, mas ainda bem que vocês não focaram tanto nessa primeira parte aqui do perfil do contador, do que é esperado ali, né, de responsável, ético, talvez
se vocês quiserem, né, eu não sei se vocês chegaram a fazer algo do gênero, de ter mais algum outro tipo de Informação? de identificação no perfil ali, né, do questionário, se vocês de repente expurgaram isso, né, conversar com o professor Cisiro de dar um jeito de colocar para ter mais informação ali, né? Tá Só bom. um adendo, professor. Esse tipo de questionário que elas utilizaram, ele é bem livre. É justamente para a pessoa, o que vem na cabeça, ele jogar no papel. Entendi. O exemplo que eu tratei com elas é a ideia uma marca de refrigerante. O que o consciente coletivo pensa sobre uma marca de refrigerante? A primeira coisa que vem na cabeça é Coca-Cola, né? Então, esse tipo de questionário visa essa percepção. O que vem na cabeça como ponto principal? Talvez por isso que veio também essa questão de ter um resultado esperado, né? Porque antes de você ler o artigo, você já consegue ter a resposta em mente, digamos assim, né? Ele vai esperar alguém ético, pontual, responsável, estudioso, né? Talvez... Ele vinha assim, né? Cite palavras, adjetivos que lhe vêm em mente com a frase abaixo, que era os aspectos, características, habilidades ou conhecimentos necessários para que uma pessoa se torne um bom perito contador. Sim. Talvez, Cisiro, fosse um negócio interessante. Acho que você fez um artigo uma vez que fez acho que enquadramento em características ali, motivos. Talvez se tivesse misturado, acrescentado mais, né, teria dado um pouco mais de corpo ali, né? De repente, bem mais sério, tal. Não chegando ao ponto lá daquele artigo do Henrique Potulac lá, que, por exemplo, fez com o pessoal da administração, que pensa que o contador criou um perfil físico, né? Que o contador é baixinho, careca, gordo, tal. Então, mas não... Aí, talvez, colocar uma outra coisinha para complementar ficaria legal também, né? Seria uma sugestão minha, né? Ali, mas daí eu acho que nessa altura ia ser bem complicado aí para vocês terem que acrescentar isso na pesquisa ali. Eu acho que talvez só amarrar essa questão de informações ali, principalmente da tabela ali, informal, qual a amostragem que você está citando antes, diante dessa variação ali que você tenha o pessoal que tem o CNPC, né? E tem outros ali que vocês também abordaram. Né? Talvez seja uma coisa interessante vocês identificarem uma percepção, se há algum tipo de percepção, uma diferença de percepção entre esses dois grupos. Entendeu? Que vocês entrevistaram aí. Ou os dois pensam a mesma coisa, entendeu? Seria uma coisa a mais para acrescentar. Uma sugestão aí também. Tudo isso também pode entrar lá no final como sugestão para pesquisa futura. Também. Tudo que a gente deixa de espaço pode ser a brecha, até tem pessoal dos próximos períodos aqui, que logo vão passar toda essa dificuldade que vocês estão... Não é dificuldade, né? Desafio. Todo esse desafio do TCC... já fica até, inclusive, as brechas para que eles também possam já pensar, né, com essas sugestões em possíveis pesquisas que eles venham a apresentar no TCC deles, né. Então essas sugestões são importantes. E também, professor José, elas sofreram bastante para pegar essas respostas. Exato. Nós enviamos assim uma média de deu ali, né, 914 entrevistados. Nós mandamos para 974. Nós tivemos uma resposta de 65 pessoas. Nossa. E sem contar ainda quem passou e-mail xingando. A Dani foi xingada. Isso que eu ia falar, fora as respostas mal criadas. Olha, de vontade de responder de volta. Acho que é assim, né? Que eles são bem queridos e estão à disposição. O dia que ela me mostrou a resposta, eu fiquei, nossa, como é que tem gente que tem a capacidade de fazer isso? Pois é. Pô, não Perder quer tempo, responder, né, não responde.
Deixa, deleta, joga para spam, mas não precisa ser mal educado. Exatamente. Mas faz parte do trabalho de esconder e ser mal Antes de mais nada, antes de ser um bom profissional, a gente sempre tem que ser um bom ser humano, né? Tratar o outro com um mínimo de respeito. Então, E a gente teve também, assim, em compensação, um professor, né? Professor do Norte, tipo assim, ele respondeu nosso e-mail, disse que era bacana, se colocou à disposição se a gente precisasse de alguma ajuda. Então, você encontra, né, um pouquinho de pessoas e pessoas, é. O Rafael ali, querendo saber o que o cara xingou vocês. Ah, não. Isso aí é... Esse nem é curioso, né? Tijucas aí é boa, né? Acabou, nem é curioso. Vai ficar na história do 7º B de contábeis, não vão saber. Mas então, meninas, com essas sugestões a gente vai fazer as adaptações do professor. Ali a questão de pesquisa, é comum a gente colocar, principalmente quem é dos programas de contabilidade, é colocar bem destacado qual que é a questão de pesquisa que a gente se propõe. Então a gente vai seguir também essa linha, coloca bem destacado. Vai deixar. E a gente tem 10 dias aí para fazer toda essa adequação, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom, obrigado. Com relação à nota, vamos ficar com mais um pouquinho de frio na barriga. Até não. Depois de hoje, ó. Professor, assim, eu acho que o mais importante era ter elaborado, né? A gente conseguiu elaborar com essas falhas, com essas observações que o professor José colocou, mas, assim, foi um desafio muito grande para a gente escrever, colocar, entregar, estar aqui apresentando, assim, é horrível, eu nunca gostei disso durante todo o curso, eu sempre achei assim, Então, agora a nota é consequência, vamos arrumar. Eu, particularmente, quero agradecer, assim, ao professor Ceziro, você foi, durante todo esse período, uma pessoa, assim, muito importante, muito especial para a gente. Aprendemos muito, muito com você. O professor José, ele sabe do carinho, da admiração que nós temos por ele também. Eu, particularmente, assim, fico muito feliz de ter... nesses meus quase 50 anos, né? Estar encerrando aqui, e encerrando assim com vocês, ter conhecido vocês, assim, muito bacana mesmo. Eu quero agradecer de coração para vocês. Show. Obrigado, gente. Obrigado. Tá participando com o professor aqui é sempre um prazer, porque a gente é conhecido há pouco tempo, né? Nossa, faz tempo, hein? Estamos ficando velho. Não, agradeço aí. A gente sempre, na verdade, cada ano é um aprendizado diferente, né? Lidando aí com pessoas diferentes, né? Às vezes lecionando disciplinas diferentes também. Então, né? E eu que agradeço também, né? A parceria aí com vocês, né? E a confiança aí no trabalho da gente também. Muito obrigado aí e um parabéns para vocês. Obrigada, professor. Obrigada. Valeu. Tchau. Tá, gente, vamos para a próxima equipe. Precisa mesmo? Precisa? Eu estava até esperando o Jadiel entrar. Pois acho que não deu tempo. Deve estar ocupado. Corrido também para ele. Então, próxima equipe. Senhor Emílio. Senhora Michele. Cadê você, Emílio? Fugiu. Ele vai entrar de novo, já só um minuto, professor. E o tema do trabalho? Tá saindo meu som aí, professor? Tá. Então partiu. Então, LGPD e Compliance. Então, impactos no controle interno. O cara pôs até um telão lá no fundo. O povo hoje tá caprichando, hein? Tá bonito de ver. Então, conforme a dança, vocês têm 10 minutos para poder apresentar, né? De 10 a 15 minutos. E depois a gente passa a palavra para o professor José, tá bom? Então, boa apresentação.
façam com calma que vocês fizeram o trabalho bem feitinho. Obrigada. Tá saindo, mas seu som tá bem baixo. Podemos começar? Sim. Boa noite, professores. Boa noite, colegas de classe. Hoje iremos apresentar a segunda fase do trabalho de conclusão de curso, Ciências Contábeis, pela Uniandrade. O artigo ele foi produzido pela minha colega Michele Bacheladensky e por mim, Emílio Ribeiro, com orientação do professor Ceziro, mestre em contabilidade, e o nosso trabalho tem como tema LGPD, Compliance e Impactos nos Controles Internos. Eu gostaria de trazer um contexto para o trabalho, que é com grande volume na criação e na alteração em leis e normativas, como é o caso da contabilidade, algumas tarefas podem se tornar de difícil execução. No cenário que a gente vive hoje, com tantas mudanças, a gente desenvolveu uma pesquisa acerca dos controles internos em relação à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e o compliance, com uma percepção de que as práticas antigas podem afetar negativamente os profissionais da contabilidade nos dias de hoje e que as novas alterações podem gerar erros e alguns equívocos. Boa noite. A nossa questão de pesquisa envolve as dificuldades percebidas pelos contadores na implementação de controles internos para atender a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também como LGPD. A pergunta tem como objetivo a identificação e pontuação de alguns dos pontos encontrados e entender os seus porquês. Em complemento à nossa pesquisa, o objetivo geral visa apresentar as maiores dificuldades encontradas na adequação à LGPD, com ênfase na contabilidade. Já o objetivo específico é avaliar os níveis de conhecimento dos entrevistados sobre os temas do artigo. Controles internos é o de maior conhecimento de todos, já o compliance e LGPD pode ser um mundo de informações novas para muitos. Indo em direção ao nosso referencial teórico, são muito utilizados para padronizar as atividades internas, os controles internos. Eles são utilizados também para produzir relatórios e informações confiáveis que alimentam a criação de informações contábeis. É importante destacar que eles ajudam na tomada de decisão dos gestores e, quando executados de forma correta, previnem os riscos. Os controles internos, eles também compreendem as operações das organizações, tanto para controle das atividades administrativas quanto contábeis. Ainda dentro do referencial teórico, nós utilizamos a Lei Geral de Proteção de Dados e o compliance. A LGPD ela é representada pela Lei 13.709 de 2018, e ela está relacionada com a facilidade e a praticidade na obtenção de informações, estabelecendo, assim, um ambiente de risco para quem fornece informações pessoais de maneira equivocada. Nesse cenário, é criada a LGPD, seguindo um padrão internacional de segurança de controle na captação de dados, onde os direitos são assegurados ao titular. O texto ele foi inspirado fortemente em linhas específicas da legislação europeia, nomeado como Regulamento Geral da Proteção de Dados, mais conhecido como GDPR. A LGPD, ela conta com 65 artigos, distribuídos em 10 capítulos, e trata exclusivamente sobre a segurança no tratamento de dados obtidos. A lei, ela já foi aprovada esse ano, já está em vigência, porém a sua fiscalização estará vigente para o próximo ano, por conta da medida provisória 959 de 2020, que trata das regras do auxílio emergencial e o adiamento da vigência da LGPD, o que trata a extensão no prazo do início da vigência para final de agosto de 2021, considerado pelo Congresso Nacional como o prazo final da calamidade pública. O seu objetivo principal visa propor maior segurança aos usuários quanto à sua captação, armazenamento e compartilhamento de dados, gerando, assim, uma maior proteção e segurança jurídica, cabendo punição se houver algum descumprimento.
Quanto ao compliance, significa estar em conformidade, o que remete a cumprir e observar rigorosamente a legislação a qual se submete a aplicar princípios éticos nas tomadas de decisões. O compliance, ele é derivado do número 12.846 de 2013, que trata da responsabilização objetiva, administrativa e civil de empresas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. O compliance, ele tem uma função de monitorar e assegurar que todos os envolvidos em uma empresa estejam de acordo com as práticas de conduta da mesma. Essas práticas devem ser orientadas pelo Código de Conduta e pelas políticas da companhia, onde essas ações estarão especialmente voltadas ao combate da corrupção. Falando um pouquinho da metodologia do trabalho, o questionamento principal da pesquisa exigiu uma análise aprofundada para chegar a uma conclusão estruturada. Nós utilizamos de algumas ferramentas essenciais, como a pesquisa descritiva e quantitativa, que transcreve a realidade de acordo com os resultados obtidos, e a respeito da coleta de informações concentradas em dados estatísticos. Utilizamos também o método Survey, sendo uma coleta de dados a partir de características e opiniões de grupos de indivíduos. E para a qualificação desses questionários, nós utilizamos o método Likert, que foi usado para mensurar atitudes no contexto comportamental, associado a uma escala de verificação, que toma como base um pensamento e desenvolve um conjunto de afirmações, para quais os entrevistados emitirão seu grau de concordância. E para a obtenção de resultados, nós usamos a análise das médias, onde nós identificamos os valores mínimos, máximos, médias e desvio padrão. Seguindo para a análise dos dados, a pesquisa esteve disponível do dia 18 de agosto a 23 de setembro do ano de 2020, totalizando assim 5 semanas. 97 pessoas responderam ao questionário disponibilizado através do Google Forms. Através das respostas obtidas dos questionários, foi possível compreender melhor o nível de conhecimento dos entrevistados. Apesar de nossa pesquisa ser focada aos profissionais da contabilidade, deixamos a pesquisa aberta a todos, a fim de ver como os profissionais estão se comportando com todas essas mudanças atuais. Analisando os dados, em torno de 45% dos entrevistados têm idade de 25 a 34 anos, 27% de 35 a 44 anos, 15,46% de 18 a 24, 10,3% de 45 a 54 e 1,03% de 55 anos ou mais. Em conjunto, podemos analisar que 47,40% dos entrevistados são do gênero feminino e 52,60% são do gênero masculino. Já sobre a formação, predominou os participantes que responderam como contabilidade, com 37,11%. Com isso, podemos dizer que um dos objetivos da pesquisa, que era saber a resposta dos contadores, foi atingido. Na sequência, temos a opção Outros, com 23,71%. Aqui temos agronomia, auxiliar de enfermagem, biologia, entre outras formações. TI corresponde a 17,53%, administração com 15,46%, direito 4,12% e economia com 2,06%. Em complemento, temos o campo de atuação, que demonstra os seguintes dados. 55,67% dos entrevistados trabalham em escritórios, mas um dos objetivos foram alcançados, que é saber como é o comportamento dentro de um escritório. 17,53% respondeu outros. Temos aqui o setor da educação, empresários, salão de beleza, entre outras informações que foram nos apresentadas. Já 14,43% respondeu comércio, 8,25% indústria e 4,12% respondeu setor público. Até então, as perguntas elas foram feitas a título de compreensão sobre a atuação dos entrevistados, preparando e sendo base do perfil profissional relacionado ao tema. A partir disso, foi levantado questões sobre o nível de conhecimento no tema proposto, e então tivemos a obtenção das médias para entender mais sobre o assunto. Os pontos que merecem ser destacados são sobre o compliance, onde apresentou uma média de 2,7, uma escala que considerou 1 para pouco conhecimento e 5 para muito conhecimento. E nós entendemos que a população entrevistada tem um conhecimento básico ou teoricamente superficial sobre o assunto, e de 2,5 sobre a média sobre a LGPD.
Outro ponto que chama muita atenção é quando questionado a importância da lei, que foi de 3.9, representando assim uma necessidade da implementação da lei nas empresas. A média de 3.5 foi apresentada como resposta dos entrevistados em relação a controles internos, o que significa que as empresas estão utilizando controles internos de forma constante, diretamente estão usando os controles internos, e isso acaba sendo um ponto positivo. E com uma média de 3.22, é possível afirmar que 34% dos entrevistados responderam que as empresas estão aptas a atender a LGPD, justificando a importância exigida dos padrões internacionais para uma maior segurança das informações. Ainda aqui na tabela, as pessoas entendem também que há uma grande importância do compliance no ambiente profissional, com uma média de 4,2, a qual se apresentou a maior média, mostrando assim uma preocupação por parte das empresas em estar em conformidade com a lei. Quando questionado como a sua empresa está se preparando para atender a LGPD, obtivemos os seguintes dados. 30,93% respondeu que não há preparação. 38,14% respondeu que o setor interno vai ser responsável para adequação. 14,43% alterando políticas de privacidade, 8,25% contratando um profissional terceirizado e a mesma porcentagem para outros. Importante destacar aqui que a resposta foi uma surpresa para nós saber que muitos ainda não estão preparados para atender a lei. Quando questionado quem será beneficiado com a LGPD, para a grande maioria, os beneficiados serão as pessoas, com 58,76%. As empresas ficaram com 28,87%, 9,28% para outros, e a minoria para os investidores, com 3,09%. Quando questionado qual a área que vai fazer o controle dos dados coletados, obtivemos 56,7%, que é o recursos humanos, que é quem vai fazer o controle. É natural para muitas empresas, pois é o setor que tem maior acesso às informações de pessoal. 14,43% responderam outros, 13,40% jurídico, 11,34% contabilidade e o financeiro ficou com 4,12%. Outro ponto importante destacar aqui, que apesar de estarmos tratando de uma lei, assunto natural do departamento jurídico, o tema afeta a todas as áreas. Por fim, questionamos como são tratados os dados coletados. Mais uma das perguntas que nos surpreendeu pelas respostas, pois 63,92% respondeu que os dados são armazenados em servidores. 13,40% ainda em documentos físicos. 9,28% respondeu que não há tratamento, 3,09% por meio de terceiro, e a opção outras ficou com 10,31%. É possível analisar aqui que muitas empresas investem em tecnologia para terem seus dados armazenados e resguardados. Como conclusão, nós consideramos que a construção desse artigo ela foi extremamente importante para abrir o conhecimento acerca dos assuntos não tão abordados no meio acadêmico e profissional. Levantamos essa tese ao identificar que poucos profissionais tiveram tanto interesse ao acesso da informação quanto o acesso da informação. Podemos pontuar que mais da metade dos entrevistados, levando em consideração pessoas com formação de nível superior, não têm contato profundo com a matéria. Outro aspecto muito interessante relacionado ao trabalho é que a lei entrou em vigência no mesmo período da construção do artigo. Então, essa experiência foi muito boa para nós, se tratando de algo novo no Brasil e que tem um grande peso para as empresas e até para o posicionamento delas no mercado. Uma empresa que se preserva e que tem uma percepção dos riscos que pode correr sem a aplicação da LGPD, dos controles internos e do compliance, ela está em um nível elevado de qualidade e proteção para si mesma e para os seus stakeholders. Outra conclusão que fazemos é a respeito do público atingido. Nós consideramos isso que foi um sucesso, porque por mais dos profissionais diversos que foram entrevistados, 37,1% foram profissionais de contabilidade. E, por fim, a pesquisa permitiu compreender que no nosso pensamento de que os profissionais contábeis estão designados apenas a serviços básicos e que devemos buscar, sim, conhecimento para se manter cada vez mais forte em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Por fim, gostaríamos de agradecer a oportunidade de realizar um trabalho desta grandeza. A liberdade da escolha do tema foi de grande valia para nós, pois a contribuição do conhecimento agregou muito mais.
Agradecemos também ao nosso mestre Ceziro por todo o apoio e direcionamento no trabalho. A todos os ouvintes de hoje, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Bom, Michele, você estava com medo de extrapolar o tempo, deu os 15 minutos redondinho. Então, fique tranquila quanto a isso. Parabéns pelo trabalho. Temos um convidado ilustre agora na sala, né? Entrou? Gabriel, apareça. Fale alguma coisa. Tá aí? Ou escreva no chat, né? De repente tá sem microfone. Mas... acho que agora destravou o microfone. Agora vocês... estamos ouvindo. Bom, só que eu peguei só o finalzinho. Mas... Não, mas Muito bem. Sua funcionária, sua colaboradora apresentou bem bonitinho. A minha preocupação é se ela ia falar mal do professor da básica, né? Mas eu acho que ela não chegou nessa parte. Não chegou nessa fase. Não falou, não. Ela cortou essa etapa. Então, muito bem, então, parabéns. Realmente é um tema bem atual, né? E bem difícil de se escrever algo, como o Emílio falou ali. Sim, tiveram que ler bastante, ver bastante coisa nova. É coisa que tem empresa aí que está bem crua nesse sentido aí. Então, tá atualizado com isso é bem bacana. Mas é um prazer tê-lo junto com a gente, Jadiel. E junto com o professor José, né? Então, professor José, fique à vontade. Pode questionar à vontade. Boa noite a todos aí. Queria parabenizar aí a equipe pela apresentação e pelo trabalho. O trabalho, né, o artigo, ele está muito bem construído, né? Problema de pesquisa, objetivo, desenvolvimento, é um assunto também muito bacana aí, legal vocês terem tratado desse assunto. Novidade aí, né, apesar de ter iniciado em 2018, mas tem a questão da vigência aí, então tá todo mundo aí que presta um serviço diferenciado correndo atrás aí para poder, né, justamente estar em compliance aí com a legislação. Então, eu gostei, né, estava muito bem vinculado aí o problema de pesquisa de vocês ali, quais as dificuldades percebidas pelos contadores nos controles, né, para atender a lei, né, e os objetivos, o que vocês, né, fizeram. De repente, só, talvez ali, na conclusão, eu pontuaria, colocaria, né, de forma mais clara ali uma outra questão que vocês entenderam ali como dificuldade, né, e tiveram a resposta na pesquisa. Mas tá muito bacana. E também fazia uma implementação ali de sugestão de pesquisa, né, também aí, de repente eu até anotei aqui, né, as medidas profiláticas aqui dos contadores para compliance à legislação, né, porque a gente tem ali no artigo 11, né, que você pode fornecer sem o consentimento. Então, será que os escritórios, para cumprir obrigação acessória, será que os escritórios vão fazer algum tipo de declaração, igual a carta de responsabilidade que tem da administração, fazer uma declaração de ciência, né, dos clientes ali que você contém os dados, que ele tem a prerrogativa de fazer o envio, né, sem o consentimento dos dados, né. Então, e tem a questão com e tem a questão sem, né, de repente teria, né, uma declaração aí, uma coisa do gênero, né, e a questão ali também do artigo 46, que é muito importante, que é a segurança de dados, né, até ali no que vocês mostraram ali na tabela, né, que a grande maioria usa o servidor aí, então, né, qual que é a medida profilática, né, com relação ao servidor? Vai contratar uma empresa terceirizada para fazer segurança e backup, né, quais são as medidas ali de proteção da informação desse servidor, ou não, né, vai passar a usar um servidor na nuvem, né, atrelando a responsabilidade, né, a confiança ali dos dados a terceiros, né, então, tem toda uma, digamos assim, quais medidas, né, que seriam adotadas aí pela classe contábil, né, que seria o foco aí, né, para estar em compliance aí com a legislação. Então, isso acho que seria uma sugestão de pesquisa bacana ali, de deixar, de repente,
na conclusão ali, né, como uma sugestão de pesquisa. No mais, eu achei muito bom aí o trabalho de vocês, né, foi só essa mesma questão de repente, ali na conclusão, colocar uma outra situação ali que vocês entenderam, que eles responderam como dificuldade, para ficar mais nítida, e essa sugestão de pesquisa. No mais, tá show aí, tá bem bacana. Então, assim como as demais equipes, a gente vai ter os 10 dias, fazer essas adequações, a sugestão das melhorias do professor José vão contribuir para a gente finalizar o nosso artigo. E, acredito que seja uma das possíveis sugestões, né? Porque esse tema tem tanta coisa para explorar ainda, tanto assunto, que ainda vai ter muito espaço para... Foi uma das dificuldades nossas, né? Sim, eu lembro no começo a dificuldade, o sofrimento para achar material bibliográfico sobre isso, né? Que é um tema tão assim... É novo, né? Divulgado, tão novo. Até na pesquisa ali, né? Tinha vários que nem sabiam o que era, né? Então... Vou até comentar ali. Uma das respostas na tabela dos dados do Emílio e da Michelle, tinha a pergunta, né? Como que tomou conhecimento? Teve uma resposta que eu achei maravilhosa. Tomei conhecimento pelo Emílio e um coraçãozinho do lado. Aí depois eu acabei entendendo o que aconteceu. Mas parabéns, gente, o trabalho de vocês ficou bem bacana mesmo. Jadiel, quer comentar alguma coisa? Não, só entrei para poder prestigiar aí o trabalho deles. Que bom. E matar um pouco a saudade, né, da turma Olívia, as fotinhas aí, tem bastante gente aí participando. Saudades. Bastante. Mas parabéns mesmo, pessoal, ficou um trabalho muito bem feito, bem bacana mesmo, parabéns, foi bem legal o trabalho de vocês. Obrigado, professor. Então agora, passamos para a última dupla. Senhora Andressa e senhor Natan. Esses iam estar juntos, com certeza. Não existia dúvidas que ia ser só uma tela. Com certeza. Então, o trabalho, utilização da contabilidade para tomada de decisão, levantamento de publicações nos congressos USP, AMP-CONT. Então, das minhas orientações, um com caráter bibliométrico. Exatamente. Muitas vezes o pessoal acaba não entendendo a utilização do bibliométrico, mas ele é uma excelente ferramenta para a gente descobrir espaços para pesquisa. Então, eu quero me aprofundar em um determinado assunto. Então, pretendo pesquisar, de repente, na área de cursos, quero ver o que fala de target costing, que é um dos temas mais recentes, né? Exatamente. Mas ainda não tenho uma boa noção de que caminho eu sigo. O bibliométrico, ele cumpre esse propósito, ele traz uma visão de como está o estado da arte, né, como falam, sobre determinado tema. Então, ele é muito, muito útil no meio acadêmico. Exatamente, professor. Então, vocês têm de 10 a 15 minutos. A apresentação, vão com calma, com paciência. Depois a gente Muito obrigado. Professor José. Beleza. Primeiramente, aí, boa noite a todos, boa noite, professores. Estamos aqui para apresentar o nosso artigo, o nosso TCC, do qual o tema é a utilização da contabilidade para a tomada de decisão, um levantamento de publicações nos congressos da AMP-CONT da USP em relação aos assuntos mais abordados. O artigo foi feito por mim, Natan, e pela Andressa. Boa noite a todos. E nós somos orientados aí pelo professor Cezilo. Bom, trazendo aí a contextualização do artigo, bom, nós sabemos que para todas as empresas, sejam elas de qualquer ramo ou porte, é de extrema importância que os gestores saibam qual o próximo passo a ser dado
e a próxima decisão a ser tomada. E são as informações contábeis que são utilizadas como base para essa tomada de decisão. Informações essas geradas através de nós, os profissionais contábeis. Como exemplo disso, temos uma citação do Padovese que diz que é uma das tarefas do contador abastecer os responsáveis pelas empresas com informações para que os mesmos possam formular as estratégias necessárias para a empresa. Bom, é com base nessa contextualização que nós trazemos a questão da pesquisa. De acordo com os periódicos que nós encontramos, quais vêm sendo as principais abordagens sobre a utilização da contabilidade para a tomada de decisão? Bom, o objetivo geral desse artigo é de realizar um levantamento e elencar os assuntos que vêm sendo mais abordados sobre a utilização da contabilidade para a tomada de decisão, com base nos periódicos publicados em congressos das áreas contábeis. Bom, a estrutura do nosso referencial teórico, ela não é muito extensa, nós a dividimos em 3, sendo aí a primeira parte sobre a contabilidade gerencial, onde temos aí como principais autores o Padovese e o Giambalvo. A segunda parte aí temos as atribuições e a importância da contabilidade gerencial, onde o Brandelli fala sobre isso, e por terceiro e último aí, a pesquisa na área da contabilidade gerencial, onde também o Brandelli, o Padovese, o Figueiredo, o Horgen, o Surin, o Stratton falam sobre esse assunto aí, essa temática. Nós fixamos bem essa questão da contabilidade gerencial aí no referencial teórico, porque ela é peça-chave aí no que se refere a essa temática aí de processo decisório, de informação contábil e controle estratégico. Por isso, nós fixamos bem ela aí no referencial teórico. Bom, no que se refere à metodologia e à caracterização da pesquisa, nós utilizamos um formato bibliométrico e ele tem uma grande relevância, pois ele incentiva os pesquisadores, e é um formato que auxilia bastante para futuras pesquisas. Bom, quanto à população e à amostra da nossa metodologia, nós utilizamos aí 2 grandes congressos de relevância de contabilidade, aí, sendo o primeiro o congresso da USP e o segundo o congresso da Ampconte, e nós delimitamos também aí um período específico de tempo para a busca dos artigos, sendo esse período aí entre os anos de 2009 e 2019. Bom, no que se refere aos instrumentos da pesquisa, nós delimitamos palavras-chave para localizar os artigos, e essas palavras foram tomada de decisão, contabilidade gerencial, informação contábil, entre outras. E após fazer o levantamento desses artigos, nós evidenciamos o que vem sendo abordado, como a quantificação de publicações, os autores, objetivos, metodologias e a forma que foram coletados os dados, e também sugestões para futuras pesquisas. Bom, começando aí a análise dos dados, primeiramente aí quanto à quantificação dos artigos, dos periódicos que nós encontramos no congresso da Ampconte. Foram totalizados aí 13 artigos, e já conseguimos notar aí que nos 2 primeiros anos não tiveram publicações, o ano de 2009 e 2010. Porém, aí, nos anos seguintes, mais especificamente ali entre o período de 2011 e 2018, nós notamos que as publicações, elas foram frequentes e se mantiveram estáveis. E os anos aí com maiores números de publicações foram os anos de 2011, 2012, 2013 e também o ano de 2018. Bom, quanto à quantificação dos periódicos encontrados no congresso da USP, nós achamos um total de 9 artigos, quantidade inferior ao congresso anterior. Verificamos ali que no ano de 2009 foi encontrados 2 artigos, no ano de 2010 nenhum, no ano de 2011 2 novamente e no ano de 2012 nenhum. Esse congresso, ele teve mais oscilação também do que o congresso anterior. E notamos que o período que teve mais frequência de publicações foi o período de 2014 a 2016. Bom, quanto aos autores mais atuantes aí nos periódicos que nós encontramos, temos aí como o mais citado o Sérgio de Cibos, e seguido dele aí temos o Hendrickson, o Ambreda, o Belring, o Padovese, e entre outros. Autores estes que são de extrema importância também e relevância para essa temática aí de tomada de decisão, de processo decisório,
são autores bem importantes aí nessa temática, nessa abordagem. Bom, quanto aos objetivos dos periódicos, quero ressaltar que nós trouxemos eles de forma mais genérica, como, por exemplo, o objetivo: a influência dos conhecimentos em contabilidade gerencial na tomada de decisão diante das MPs. Ele está em sua forma genérica, porque quando a gente vai localizar o artigo, ele está em uma forma mais específica e limitada. E essa limitação geralmente está vinculada a alguma região, alguma empresa específica ou algum ramo. Bom, quanto às metodologias que foram utilizadas aí pelos artigos encontrados, notamos aí que a mais utilizada foi o método de questionário, do qual nada mais é ali do que realizar a elaboração de algumas perguntas e aplicá-las ali no formato de questionário. Seguido aí do questionário, temos a pesquisa descritiva, que nada mais é do que uma pesquisa de caráter exploratório e que visa aí coletar algumas opiniões de mercado. Na sequência, temos a pesquisa bibliográfica, que coincidentemente é o nosso formato aí de artigo, que é o quê? Você utilizar ali como base materiais que já foram tratados de forma científica, como, por exemplo, os próprios artigos dos congressos. Abaixo aí temos a pesquisa documental, que é basicamente o contrário da pesquisa bibliográfica, que é você utilizar como base ali materiais que ainda não foram tratados de maneira científica. Por último, ali temos a pesquisa experimental e o estudo de caso. A pesquisa experimental nada mais é do que você gerenciar ali variáveis e testar algumas hipóteses do próprio experimento, e o estudo de caso ali é você realizar eventos, coletar dados de uma forma ali, de uma finalidade ali, a explicar e explorar ali elementos do contexto do próprio estudo de caso que está sendo realizado. Bom, quanto às formas que foram usadas para a coleta de dados dos periódicos, nós elencamos do maior para o menor, sendo que ganhou ali as entrevistas. Na sequência, temos telefones e e-mails, relatórios de empresas listadas no banco de dados da Bovespa, CPCs, acadêmicos de ciências contábeis e recomendações de consultores sobre problemas gerenciais. Bom, quanto às sugestões para futuras pesquisas que nós encontramos nos artigos, temos aí como a mais sugerida a ampliação de amostras e evidências. O que seria essa ampliação de amostra e evidência? Pegando o nosso artigo como base aí, seria basicamente ali nós aumentarmos em 1 ou 2 congressos ali a busca pelos periódicos, pelos artigos, ou até mesmo ali aumentar o espaço de tempo ali delimitado que nós colocamos. Isso seria aí a ampliação de amostra e evidência. Próxima sugestão ali, recomendação que outros estudos sejam realizados considerando outros ramos de atividade, outros ramos de conhecimentos. O que isso quer dizer? Qual ali a relação da tomada de decisão com os ramos ali da administração, da economia, da parte mais financeira, do comercial, justamente realizar esse estudo aí da relação de outras áreas de conhecimento, a sugestão. A próxima sugestão ali foi um estudo mais aprofundado sobre os CPCs e a relação deles aí com as tomadas de decisões. Na sequência ali temos uma outra sugestão, que é a realização de uma pesquisa procedendo com a implementação de um sistema de controle gerencial em uma empresa, que é uma sugestão aí um quanto mais complexa, mas bem interessante. Na sequência ali temos uma outra sugestão, que foi uma análise de uma forma mais detalhada de como a contabilidade, através das informações, ela participa do processo decisório ali, do controle estratégico, pois nós sabemos que eles utilizam ali as informações da contabilidade, mas essa sugestão é justamente você fazer de uma forma mais detalhada quais informações eles utilizam. Na sequência ali temos uma outra sugestão, que é verificar quais são ali os relatórios recebidos pelas empresas e verificar aí se esses relatórios são gerenciais ou somente aqueles exigidos pelo fisco. Sabemos aí que a maior parte do tempo dos contadores, eles passam aí fazendo com que as obrigações acessórias e principais sejam cumpridas e que essa questão aí de levantamento de informações para gerentes, para sócios, acaba ficando meio de lado. É uma sugestão que a gente achou até um tanto que interessante. Por último ali, a realização de uma pesquisa com gestores para evidenciar na prática quais indicadores
que eles utilizam com maior frequência e julgam ser mais relevantes para o processo decisório. Um exemplo prático disso seria um gestor de supermercado. Quais ali são os indicadores, quais são os indicadores, as ferramentas que ele utiliza para tomar as decisões dele? São ali informações de vendas ali dos meses anteriores para tomar como base, são metas dos meses seguintes. A sugestão é basicamente isso, é você verificar ali quais são as ferramentas que ele utiliza para tomar as decisões dele aí. Bom, nós elaboramos essa nuvem de palavras com as palavras-chave que foram utilizadas, que foram encontradas nos artigos do Congresso da USP Dampconte, e até mesmo as palavras-chave utilizadas no nosso próprio artigo. Essas palavras foram fundamentais para o levantamento dos dados. Bom, como algumas conclusões iniciais aí, a partir do nosso levantamento das publicações aí, voltando ali, ressaltando a questão da quantificação dos artigos que nós abordamos no começo, por mais que um congresso ali tenha apresentado mais oscilação em relação ao outro, nós notamos ali que o assunto ele vem tendo crescimento e sendo abordado sim. E em relação às abordagens que fizemos, nós conseguimos ali trazer e elencar quais vêm sendo as principais tratativas nas publicações ali desses congressos durante esse período de tempo. Conseguimos ali elencar os objetivos, os autores, as metodologias, as formas de coleta de dados, e até mesmo as sugestões para futuras pesquisas. Bom, o nosso artigo ele visa contribuir para o meio acadêmico e também para futuras pesquisas que possam vir ser elaboradas no que se refere ao tema contabilidade para tomada de decisão, e ele facilita bastante pela busca de publicações. Nós notamos que, durante o período que foi delimitado, o assunto sobre tomada de decisão ele vem sendo abordado, e até mesmo com outras áreas que ele está relacionado, como, por exemplo, a contabilidade gerencial. Bom, então, de certa forma, aí, como uma sugestão nossa para uma próxima pesquisa, um próximo trabalho, nós deixamos aí a ideia de estudar a relação da tomada de decisão por meio das informações contábeis com outras áreas de conhecimento, outras áreas de atividade. Ali, qual a relação da tomada de decisão com a área da administração da empresa, a área financeira da empresa, a área comercial, a área mais econômica da empresa, a relação das áreas com a tomada de decisão. Essa é a sugestão nossa, e além disso, deixamos aí também uma outra sugestão, que é de aumentar a amostra. Por exemplo, caso venha a ser feito um outro trabalho de forma bibliométrica ali, aumentar ali a quantidade de congressos a ser pesquisado e até mesmo ali o tempo que nós delimitamos. E quanto às nossas considerações, notamos ali que o objetivo da pesquisa foi atingido, conseguimos aí trazer as principais abordagens, o que vem sendo tratado aí nas publicações dos congressos, como os objetivos, tudo que a gente apresentou anteriormente, os objetivos, a metodologia, os autores, formas de coleta de dados, sugestões de pesquisas futuras. Notamos também que a metodologia que utilizamos, ela foi eficaz e suficiente para realizarmos as análises dos dados. Gostamos bastante desse formato bibliométrico, foi bem interessante trabalhar com ele. E notamos também aí que as referências bibliográficas, como os livros que utilizamos, os artigos, os congressos, eles foram de extrema importância aí para a elaboração do artigo e corresponderam às nossas expectativas. Bom, por fim, essas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos para elaborar o artigo. E, por último, aí, gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, aí, um agradecimento em especial ao professor Ceziro, por ter aí nos orientado durante esse processo de elaboração do artigo, pela disponibilização dele, até uma reunião que a gente fez no domingo de noite, que ele se disponibilizou. Agradecer aí pelas trocas de e-mails, pelas sugestões, agradecer aí a orientação como um todo. E também ao nosso querido professor José Neto, por estar aqui hoje nos prestigiando com a sua presença, e a todos os alunos presentes. Muito obrigada. É isso. Muito obrigado, gente. Bom, pessoal. Então, cumpriram o prazo certinho, ficou bem apresentado. Agradeço as palavras, né? Mesmo no domingo, a gente sempre dá um jeitinho de conversar com vocês, né? Além de
de tentar colaborar com vocês. É sempre um prazer estar em contato com vocês, alunos, né? Acho que essa é a graça da vida de professor. Agora, passar o professor José. Eu fico me segurando, gente, para não falar Zé. É um terror isso. Eu sei que tá gravando, mas eu vou soltar um palavrão. É aquela frase: a intimidade é uma bosta, né? É, realmente. A gente que vai criando intimidade com o professor, aí quer ficar chamando só de Zé. Não pode. Um dia mais formal, professor José. Tranquilo. Vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço aí também as palavras, né? E primeiramente aí dar o parabéns para vocês, né? Pela apresentação e pelo trabalho. Mas realmente o trabalho de vocês está muito bom, né? E está todo amarradinho, né? A questão de pesquisa, né? Os objetivos, o desenvolvimento do artigo, tá muito bacana mesmo. Então, e esse formato bibliométrico, né? Sinceramente, ali, da maneira que vocês fizeram, eu não tenho nem sugestão para dar para vocês, porque ele está muito bem amarradinho, né? Vocês fizeram, deu a impressão que vocês fizeram a decomposição, né, da pesquisa, né, desses artigos encontrados, justamente na estrutura de um artigo, né? Os autores citados, os objetivos, as metodologias, né, as sugestões, vocês foram decompondo ali, né, para fazer toda a composição aí desse resultado da pesquisa bibliométrica que vocês fizeram. Então, tá muito bom mesmo, parabéns aí, né, e até no objetivo ali, né, a gente consegue até evidenciar aqui, né, as abordagens, né, que é a resposta ali também da pergunta, né, da questão de pesquisa, né, que vocês colocaram ali, né, os instrumentos e informações gerenciais utilizados para tomar decisão, a influência do conhecimento de contabilidade gerencial, né, na tomada de decisão diante das empresas ali, a verificação da evolução da relevância e qualidade da informação contábil. Então, foi bem completinho, né, e esse tipo de trabalho, o professor Ceziro aí também pode complementar, mas você não tem muito o que inventar, né, na pesquisa bibliométrica. Se você fez aquela decomposição igual vocês fizeram aí, realmente ficou muito bom, hein? Meus parabéns. Estou quase falando, pô, acrescenta alguma coisa para colocar meu nome junto aí também. Beleza, professor. A gente agradece aí as palavras. Muito obrigado mesmo. Professor Ceziro aí que... ajudou bastante, trocou bastante e-mail com a gente. Só agradecer, sério. E olha, parabéns, ficou bem bacana, ficou show esse. Muito obrigada, sério. Obrigado, até o alívio aqui. Não, mas ficou bom, gente. Ficou bem redigido, bem escrito, redigido, escrito é a mesma coisa, né? Mas ficou bem formatado em termos de propor uma pesquisa, o objetivo que se propõe a cumprir e buscar realmente responder. Tudo isso ficou bem amarradinho, ficou bem bacana. Igual eu tinha falado com você numa outra reunião, né, que esse modelo, ele foi bem, nossa, de grande ajuda para a gente, porque a gente se deparou até com outros temas, né, no decorrer do levantamento dos artigos. Temas até que, tipo, me causaram, na hora eu falei, vamos mudar, né? Porque são temas que, tipo, são muito bacanas. Porque a gente vai levantando o assunto no determinado estado da arte, como que está sendo pesquisado, que vem sendo discutido, a gente começa a criar aquela vontade. Puxa, eu podia ir para esse lado. Pois é. Exatamente. Esse tema é legal, dá para seguir. Olha, essa sugestão é bacana, dá para a gente fazer. Por isso que ele é muito bom para a gente dar sequência no meio acadêmico. Então, vocês, com certeza, quando forem para pós-graduação, vocês já vão ter, posso seguir esse caminho para pesquisar. O bibliométrico, ele auxilia muito nessa formatação de um histórico de pesquisa. Então, quando a gente entra no meio acadêmico, a gente sempre é instruído, faz um bibliométrico. Primeiro o professor pergunta, que tema que você quer? Então agora eu faço um bibliométrico. Fazer bibliométrico, para daí a gente começar a assimilar, os temas são esses, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E isso acaba complementando muito
na nossa formação, né? Em como eu vou dar sequência nesse meio acadêmico. E como com certeza vocês não vão parar na graduação, né? Vocês já têm temas em mente que vão poder continuar a essa jornada, né? E aos que ainda vão fazer, não sei se ainda restam muitos na sala, fica surpreso. Chegou esse horário, pessoal. Mas quem ainda vai fazer um trabalho, deem uma olhada em bibliométricos. Eles ajudam a esclarecer um pouco o determinado assunto, né? É bacana trabalhar com ele, foi bem interessante. É bem engrandecedor ver isso. É engrandecedor ver os trabalhos saindo bem feitos, né? Isso que deixa a gente feliz. A gente tem o sentimento de trabalho cumprido, dever realizado. Né? Cumprido, né? Então, como o professor comentou, não tem muita alteração para vocês fazerem, né? Então, que ruim! 10 dias mais tranquilos. Ai, graças a Deus. Então, teoricamente, vocês têm 10 dias para consertar o trabalho, para fazer deixar. Pode deixar. Anota daí, assim que a gente terminar as apresentações, a gente vai divulgar de uma única vez, né? Então, beleza, professor. Então, beleza. Acho eu que o frio na barriga de vocês não precisa ser tão grande. Não, tranquilo. A gente tá tranquilo quanto a isso. Então tá bom. Então, beleza, muito obrigada. Obrigado. Encerramos hoje nossas apresentações, né? Foram 4 trabalhos bem nobres, bem feitos. Claro, sempre vai ter uma ou outra coisinha para corrigir. Então, o pessoal que está levando um pouquinho de trabalho para esses 10 dias é uma situação normal, né? Pode estar terminando uma tese de doutorado, você vai passar por esse mesmo processo. A única diferença é que vai ser 5 doutores te criticando, né? Criticando, né? Apontando mudanças no seu trabalho. Então, mesmo quando o trabalho é excelente, ele sempre tem como melhorar. Então, não levem isso como crítica pessoal, são só fatores construtivos. Então, encerramos por hoje nossas apresentações. Amanhã são só 3. Acho que amanhã o professor José está de folga já, né? Contribuiu bastante. Já vai pescar amanhã já, professor. Já fui sábado, tá tranquilo já. Então beleza. Então beleza, gente. Muito obrigado novamente. Agradeço. Tenha uma boa noite. Bom descanso agora, né? Vou poder dormir mais tranquilos. Tranquilo. Valeu, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho mesmo. Obrigado, professor.